Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de correção. Vamos lá fazer? Bom, nossa atividade foi bem tranquila. Não se preocupem que o álbum de ciências nós vamos usar na próxima semana. Eu vou pegar 2 conteúdos e vamos fazer uma atividade no álbum de ciências, tá certo? Vamos lá para essa primeira questão. Essa primeira questão você poderia analisá-la de forma prática, fazer essas misturas para você conseguir perceber se ela é uma mistura homogênea ou heterogênea. Então, a mistura de água com sal é homogênea, mas por que é homogênea? Porque depois que a água e o sal eles são misturados, você não consegue mais distinguir, ou seja, separar as misturas. Essa é a característica das misturas homogêneas. Depois de pronta, depois de misturadas, você não consegue mais separar os elementos. Tranquilo? Água com sal. A mesma coisa, é uma mistura homogênea, porque depois de misturada você não consegue mais separar os elementos. E é heterogênea, água com óleo. É heterogênea porque depois que os elementos são misturados, você ainda consegue perceber quais são os elementos, você consegue distinguir, tá bom? Então é por isso que essas misturas foram classificadas como homogênea e heterogênea. Tranquilo? Vamos para a questão 2. Observe a imagem e depois responda os questionamentos. Essa imagem aí, vocês analisando. Vamos analisar com a prova. Nesse solo, você consegue distinguir o que é argila, o que é areia, o que é resultado da decomposição, o que são sais minerais, a quantidade de água. Vocês conseguem? Não. Sabe por que não consegue? Porque é uma mistura homogênea, que inclusive já responde à letra B. Esse solo aí é constituído por mistura de elementos. Quais componentes podem estar presentes neles? Nós temos areia, argila, água, humus. Humus é um tipo de solo que tem como principal característica a decomposição orgânica, a decomposição de plantas, pequenos animais também, certo? E principalmente os sais minerais. Então, esse solo aí é constituído por esses elementos. Letra B. O solo acima é uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique. Você tem que dizer se é homogênea ou heterogênea. Depois tem que dizer o porquê. Justificar é dizer o motivo, tá certo? É homogênea, pois seus componentes não podem ser distinguidos em várias fases. Qual poderia ser sua resposta também? É homogênea porque não dá para separar os elementos? É homogênea porque está todo misturado? Se sua resposta tem a ver com o que está escrito aí, sua resposta está certa, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bom, como nós vimos logo no início do nosso slide da aula, a matéria ela pode ter 3 origens. A origem mineral, os minérios, a origem animal, como o nome já diz, os animais, e a origem vegetal, que são as plantas. Tranquilo? Então, as matérias dentro da natureza, elas podem ter essas 3 origens: animal, mineral e vegetal, certo? B. Quais são os processos utilizados para a decomposição das misturas, ou seja, decomposição da matéria? Nós temos evaporação, destilação simples e fracionada. Lembra da destilação simples? Destilação simples é aquela que eu consigo separar sólidos de líquidos. E a destilação fracionada é aquela que eu consigo separar líquido de líquido. Para fazer a destilação, eu preciso de um objeto chamado destilador. Tá bom? Por isso que não é tão comum ser feito em casa, porque precisa de um objeto específico. Letra B. Usamos um filtro ou coador para separar os componentes. Filtro, filtração. C. Usamos as mãos para separar os componentes. Catação ou escolha. Catação ou escolha é o processo de separação da matéria feito manualmente. Manualmente quer dizer com a utilização das mãos, tá certo? 5. Utilizando as letras da palavra mistura, responda aos itens abaixo.
Questão 1. Tipo de mistura em que seus componentes, depois de misturados, não podem ser distinguidos? Homogênea. Homogênea, tá bom? 2. Métodos de separação que utilizam um aparelho chamado destilador. Destilação. O mesmo que peneiração, tamização. Método de separação em que se usam as mãos para separar os componentes, catação. Aí não daria certa palavrinha escolha não, né? Então, é catação. 5. Componente que depois de misturado ao óleo forma uma mistura heterogênea. Água. Muito bom. Olha o acento agudo do A, não esquece. 6. Utiliza-se um filtro para realizá-la. Se usa filtro é filtração. E 7. Decantação, que é o método utilizado para separar o barro da água. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa correção, certo? Peço que vocês corrijam caso tenham errado alguma questão e coloquem a data do dia que foi realizada essa correção. Viu? Um beijo, até a próxima aula.